Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao Espaço Online desta segunda-feira. Como corrigir problemas dos maxilares e garantir um sorriso perfeito? Vamos falar sobre a cirurgia ortognática, também sobre a apneia do sono e outros assuntos relacionados à boca e aos dentes. Por isso nós convidamos aqui o Dr. José Flávio Torezan, ele que é cirurgião bucomaxilofacial. Muito obrigada pela presença, doutor. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Patrícia. Eu é que agradeço estar aqui, viu? Olha, lembrando que nós estamos ao vivo pela Jovem Pan Online. Você pode participar do programa, deixando perguntas, comentários nas redes sociais. No Facebook, a nossa página Jovem Pan Online. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você escreve uma mensagem por e-mail para espaço@jovempan.com.br. Vamos começar explicando para o internauta da Jovem Pan Online o que é a cirurgia ortognática, doutor. Cirurgia ortognática é uma cirurgia que corrige os ossos maxilares. Então, são aqueles pacientes que têm o queixo muito para frente, ou o queixo muito para trás, ou então ele tem a face torta. Então, na verdade, ele tem os maxilares que estão desalinhados ou que estão tortos. Então, os ossos são corrigidos através da cirurgia. É por isso que chama-se cirurgia ortognática. A gente tem até algumas imagens aí, exemplos de pessoas famosas que têm esse desvio. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente mostrar para o internauta. Olha lá, a gente tem aí o famoso Ronaldinho Gaúcho e a gente pode notar que ele tem uma face alongada. Olha outro sorriso dele, né? E na verdade ele mostra um sorriso gengival muito alto. Existem alguns pacientes que têm um conjunto de sinais e sintomas que a gente chama de síndrome da face longa. São aquelas pessoas que têm, além do rosto alongado, mostra muito gengiva, tem uma abertura de boca muito grande, o tamanho entre o nariz e o queixo é muito largo, muito grande. Então a gente chama esses pacientes de síndrome da face longa. O Ronaldinho Gaúcho, na verdade, ele tem a face alongada, mas ele tem os dentes certos. Então, é um indivíduo que não vai operar, porque até essa é a marca registrada dele, né? Entendi, mas não teria indicação cirúrgica? Teria indicação cirúrgica. Teria. Quer dizer, ali no caso dele, não vai melhorar a respiração. Essas cirurgias melhoram muito a respiração. Entendi. Só que no caso dele, como ele é um atleta de alta performance, ele já tem uma respiração boa. O paciente de síndrome de face longa, ele tem respiração ruim. E ele não. Provavelmente, se ele tivesse uma respiração ruim, ele iria operar. Entendi. Então é mais uma questão estética. É uma questão puramente estética. Ok. Porque ele tem um sorriso gengival, ele tem uma mordida que parece ser correta, nunca o analisei, né? Mas parece ser correta a mordida dele, mas é o típico paciente que já é resolvido na vida, aquilo virou a marca registrada dele. Mas existem inúmeros pacientes com a síndrome de face longa. São aqueles pacientes que respiram pela boca. Então, a pessoa está sempre com faringite, sempre com sinusite, sempre de repetição. Embora tenha uma face alongada, o céu da boca ele fica muito alto. Então, um céu da boca alto e uma capacidade de respiração nasal baixíssima. Então, esses pacientes dormem mal, roncam e têm uma maior tendência de ter apneia do sono, que a gente vai falar mais pra frente. Perfeito. Tem mais uma imagem, vamos mostrar? A Ingrid. Essa Ingrid Guimarães. O que se fazia muito, Patrícia, era, por exemplo, que você pode olhar, que os dentes dela são certinhos, muito lindos, perfeito. É o que o ortodontista fazia, o ortodontista é quem coloca o aparelho dentário, ele se preocupava muitas vezes em corrigir os dentes, porém, ele deixou, no caso dela, a estética facial para trás. Então, vocês notem que ela tem o queixo muito pronunciado. Ela até é uma mulher bonita, mas o queixo pronunciado para a mulher deixa a face mais masculina. Então, não é uma coisa tão harmônica, mas isso faz dela uma personalidade única, né? Então, talvez isso não seja uma queixa para ela. No caso dela, seria só estética a cirurgia. Também só estética. Exatamente. Só trouxe mais algumas imagens para a gente dar uma olhada, né? Vamos mostrar para
Olha, isso daí a gente está olhando que na cirurgia ortognática não existe cirurgia, Patrícia, que a gente corrige os maxilares sem fazer ortodontia antes. Então nós fazemos ortodontia antes, o paciente vai até o ortodontista, coloca um aparelho, prepara esse paciente para a cirurgia ortognática e quando ele está com os dentes descompensados, o que seria isso? Uma mordida que é piorada e depois, durante a cirurgia, é que os ossos são cortados, colocados em posição e depois fixados com aquelas plaquinhas. Aí a gente tem um vídeo, vocês podem ver, olha, primeiro vai colocar o aparelho vai piorar um pouco o caso, olha, tá vendo? Aumentou a discrepância. E aí sim, vai para a cirurgia. Tira-se um pedacinho do osso. Eu posso usar essa técnica, que é toda por dentro da boca, para avançar, como está mostrando, ou para recuar. Ali está recuando a mandíbula. Entendi. Tudo por dentro da boca, não é feito nada por fora. Essas plaquinhas de titânio ficam pro resto da vida aí. Não incomodam, não apitam. E olha a mordida, a oclusão como ela está. Já perfeita. E aí eu tenho o antes e o depois. Esse é um software que é uma animação de cada tipo de cirurgia a gente tem para mostrar para os pacientes. Entendi, muito interessante. É verdade. Quer dizer, primeiro o paciente corrige a parte dos dentes, quer dizer, dá Na aquela verdade, afastada. ele descorrige. Ele descorrige para depois acertar o Depois osso. acerta a mordida e depois de um período de 6 meses pós-operatórios, ele vai ficar com um aparelho, justamente para finalizar ou refinar aquela mordida final que você deixou durante a cirurgia. É um procedimento comum já no Brasil ou não, Extremamente, doutor? Patrícia, extremamente comum. Na década de 80, pouco se ouvia falar. E nessa década de 80, o que se tinha era a fixação desses ossos com fios de aço. Então, o paciente precisava ficar com a boca amarrada. Era uma cirurgia terrível, pós-operatório horroroso, né? Pacientes que tinham náusea, não tinham como vomitar e a boca toda amarrada. Hoje não. Hoje se colocam essas placas e parafusos e se libera o paciente para um pós-operatório imediatamente, sem bloqueio nenhum, sem fios amarrados ou elásticos. Você pode até colocar um elástico em casa, no pós-operatório, depois de 2 ou 3 dias. Entendi. Mas hoje é bem mais comum. Agora, é uma cirurgia que envolve retirada de osso, tudo isso. Eu imagino que seja uma cirurgia grande. O tempo de recuperação é longo? O tempo de recuperação, a gente tem, para um paciente adulto, jovem, a gente fala que vai ter uma média de 7 dias em casa de repouso. Repouso mesmo, tá? Os próximos 7 dias eu libero o paciente para trabalhar em casa, como computador, telefone, mas ele ainda vai estar muito inchado, muito edemaciado. Então a gente espera um período de 15 dias. Todo paciente que a gente vai submeter a uma cirurgia ortognática tem que ser falado a verdade sobre o pós-operatório, porque é um pós-operatório que é livre de dor, porém tem um grande inchaço, um grande desconforto por um período pelo menos de uma semana. Nós estamos conversando hoje aqui no Espaço Online com o Dr. José Flávio Torezan, cirurgião bucomaxilofacial. Queremos a sua participação pelas redes sociais ou pelo e-mail do internauta aqui do Espaço Online, que é espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco voltamos.